Eu fiquei muito assustada com a convenção da oposição, do partido de oposição esse final de semana, do PSDB, que fez um esforço muito grande, né, para continuar na mesma toada da disputa eleitoral, para fazer um chamado à população brasileira para que pudesse contestar a legitimidade da presidenta Dilma, mas sabia que tinha um limite. E o tempo inteiro, nos discursos que nós ouvimos nessa convenção, a palavra desfecho institucional e apoio do povo estavam juntas. Por quê? Porque esse partido sabe que qualquer outro movimento que ele queira fazer vai ser acusado de golpista. Nós não podemos fazer uma disputa eleitoral de terceiro turno. Não é possível isso. Não é possível que tenha crescido nesse último final de semana tanto o desejo da oposição e de alguns setores da política brasileira de querer fazer o impeachment e o afastamento da presidenta Dilma. Qual é a razão para isso? Eu gostaria de saber concretamente qual é a razão, senão o puro interesse de fazer a discussão política. Nós tivemos uma eleição acirrada, sim, um processo eleitoral tensionado, agressivo, e a vitória foi estreita, mas ela foi por efetiva margem. Foi estreita, mas foi por efetiva margem. Desde então, cabe aos vencedores governar o país e aos perdedores fazerem a oposição. É legítima a crítica, é legítimo o debate. Aliás, é o que eu tenho ouvido nessa casa, né? Com bastante fervor, inclusive dos nossos líderes oposicionistas. O que não é legítimo é o golpe. O golpe não é legítimo. Dizer que tem que afastar uma presidência da República, uma presidenta da República, sem mostrar um motivo. Qual é o motivo? O motivo é as denúncias da Lava Jato? Quais são as denúncias efetivas que maculam a campanha da presidenta Dilma? Aliás, tentaram fazer isso. Vamos fazer um retrospecto das tentativas da oposição em relação ao questionamento da legalidade do processo eleitoral e pós-eleitoral aqui no país. Em primeiro lugar, fizeram uma grande discussão e um grande questionamento sobre a qualidade do voto da presidenta. Nós passamos um momento das eleições em que a oposição tentava discutir o voto de nordestinos e pobres da presidenta, dizendo que esses votos não eram votos conscientes e, portanto, manipulados, e, portanto, não eram merecedores de respeito. Em segundo, uma tentativa preconceituosa de deslegitimar a instituição democrática fundamental do voto popular. Na última semana, antes do pleito, ainda tentaram um golpe, que foi com a capa da revista Veja, dizendo que o presidente Lula e a presidenta Dilma estavam envolvidos na Operação Lava Jato. Aí depois ficou provado que não estavam. A revista Veja mentiu. Mesmo assim, a população sabia, mesmo assim, sabendo que era mentira, a população votou, na sua maioria, na continuidade desse projeto. Votou na presidenta Dilma Rousseff para continuar governando o Brasil. Não contentes, logo depois da eleição, começou-se um movimento nas redes sociais, que depois foi prontamente repelido pelo Tribunal Superior Eleitoral, de recontagem dos votos. Começou-se a pôr em dúvida o processo eleitoral e a votação na urna eletrônica. Depois, queriam de novo impedir a diplomação da presidenta, porque diziam que tinha problemas em suas despesas de campanha, o que também o TSE, suas contas, aprovou logo em seguida. E agora continua. Aí continuam com todos os movimentos. Quando isso dá uma acalmada, prende-se ao fato de um depoimento, dita delação, que ninguém tem o conteúdo dela, apenas uma imprensa ou parte da imprensa e um setor da oposição, para dizer e querer dizer que a presidenta foi eleita de modo não legítimo, porque o financiamento da sua campanha era ilegal. Bom, é interessante porque o financiamento da sua campanha, inclusive dita por esse empresário, e o que foi noticiado no jornal, portanto estou me baseando no que foi noticiado no jornal, porque eu não tenho o relato dele às mãos, ninguém tem, ele mesmo disse que financiou várias campanhas. Financiou a campanha da presidenta Dilma e financiou a campanha da oposição, do
candidato Aécio Neves, aliás, com mais recursos que a presidenta Dilma. E aí quer se dizer que o dinheiro que financiou a presidenta Dilma era um dinheiro comprometido. O dinheiro que financiou o candidato Aécio Neves não era um dinheiro comprometido. Bom, em cima disso, quer se questionar a legitimidade do pleito. Não bastavam todas as iniciativas e todas as tentativas que a oposição fez desde antes da eleição, uma eleição dura, desrespeitosa, não bastava isso, e ainda se vem de novo querer ganhar, fazer um terceiro turno, querer ganhar no tapetão uma oportunidade para governar o Brasil? Vamos esperar 2018, vamos disputar a eleição. Vamos fazer o debate sobre o que o país realmente está precisando, sobre as necessidades que nós temos de retomar o crescimento, e vamos retomar. Mas não fazer isso. Um partido não pode se prestar a esse papel. Querer que o Tribunal Superior Eleitoral casse a presidenta por conta disso, ou querer preparar no Tribunal de Contas da União uma situação de não aprovação de suas contas de governo, para levá-la ao impeachment. Aliás, essa questão das pedaladas de contas de governo começou, e não é nem esse método que nós temos de contabilidade, começou o governo do presidente Fernando Henrique. Aliás, foi dito isso, foi esclarecido isso. Então, acho que nós temos que parar. Não dá para esse país viver numa situação como essa. Essa balbúrdia política de querer ganhar a qualquer custo, de querer tirar a presidenta Dilma da presidência da República, não serve ao desenvolvimento do país, não serve à sua estabilidade, não serve ao fortalecimento das suas instituições. Nós estamos num país democrático, dispute-se a eleição, ganhe-se na eleição. Se é isso que se tem certeza que o país quer, se faça isso. Mas não o golpe. O golpe nós não podemos acertar. O golpe não serve à nossa democracia. O golpe não serve ao fortalecimento do nosso processo. E quero, para terminar, senhora presidenta, senhores senadores, dizer que nós temos instituições que funcionam nesse país de forma independente e sem interferência do governo. Nós temos uma Polícia Federal que, na sua própria concepção, não atende a ninguém, sendo livre, portanto, para investigar quem quer que seja, e o está fazendo isso. E eu desafio alguém neste plenário, neste Senado, neste Parlamento, dizer o contrário. Nós temos um Ministério Público independente, nós temos instituições que estão fazendo todas as averiguações necessárias quando se tem uma denúncia. Ninguém engaveta nesse governo nada. Ninguém coloca para debaixo do tapete nada. As coisas são apuradas. Então, para quem e por quê? E atendendo a quais interesses deflagra-se uma campanha sem qualquer razoabilidade, sem qualquer fato concreto, para que uma presidenta que foi eleita pela maioria absoluta dos brasileiros, há menos de 8 meses, seja removida de sua missão? A começar do própolis, passando pela mandioca, mas aí que eu acho melhor eu ir à tribuna e dar uma parte à senadora Gleice Volpi, porque eu tenho, é um rosário para desfiar. Bom, vou ficar interessado em saber o que Vossa Excelência vai falar do própolis, assim como da mandioca. Aliás, quer dizer a que mandioca, o Paraná... a presidente já exaltou suficientemente, eu não tenho mais nada a acrescentar. Que bom. Os produtores de mandioca do Paraná, que é o maior estado produtor de mandioca desse país, vamos fazer um agradecimento a Vossa Excelência. Aliás, é uma cultura que emprega muita gente, traz desenvolvimento para uma região do meu estado, dá condições econômicas das pessoas sobreviverem. Eu não vejo demérito nenhum. Também não, emprega muitos homens e mulheres sapiens. Gostaria, senadora Luiz, depois que o senhor pudesse falar, e pudesse falar com respeito, porque eu acho que o embate, o debate nesse Senado é de uma casa de respeito. Eu me senti insultado por Vossa Excelência quando fui chamado de golpista. Eu não tenho, na minha vida política passada e atual, eu não tenho por que ser acoimado de inimigo da democracia ou das instituições. Senadora Luiz, com todo o respeito que ele tem, sabe que ele tem muito respeito, não lhe chamei de golpista.
Vossa Excelência vestiu a carapuça e Vossa Excelência se sentiu muito agredido. Eu sou um senador da oposição. A senhora chamou a oposição de golpista. Eu falei Sim, senhora. que o PSDB, que a oposição estavam sim com atitudes golpistas. Pois é. Não me referi aqui, senador Aloysio, nem ao STE, nem ao TSE e nem ao Tribunal de Contas da União como golpistas. São instituições que respeitamos. Aliás, o TSE já por 2 vezes deu causa à presidenta Dilma, deu razão à presidenta Dilma na questão das suas contas e também no pedido de recontagem de votos que Vossas Excelências fizeram e o TSE não deferiu. É da democracia, né? Sempre quando se faz uma disputa, ela é acirrada e se perde, parte-se também por um requerimento como esse de recontagem. Mas só quero dizer que eu não estou legítimo e democrático, por isso eu não estou chamando nem o TSE, nem o TCU de golpistas. Estou falando que a oposição, sim, tem atitudes e ações golpistas, que os discursos que vocês fizeram neste final de semana, na convenção do seu partido, foram discursos que chegaram não no limite da legalidade, no limite do golpe, cuidando para não parecer isso às pessoas. Senão, por que falar sempre, em todas as falas e recorrentemente, desfecho institucional, com apoio do povo, como Claro. querendo que chamar o povo, chamar as instituições para fazer um desfecho desse. Nós não chamamos É instituições, legítimo senadora. disputar. As Agora, um instituições terceiro funcionam por turno conta não cabe, própria. senador Aloysio. Um terceiro turno não cabe, senador Não, Aloysio. claro que não. Não cabe. E aí, quero dizer a Vossa Excelência, quem está nos ouvindo, que realmente é impossível discutir questões que são positivas nesse país quando a enxurrada de notícias é negativa e ela é tendenciosa e ela é estimulada e a gente sente que ela é voltada apenas para os aspectos que têm problemas. Eu acabo É de reconhecer que a difícil isso. própolis é positiva, que a notícia sobre a própolis é positiva, Veja. que o frango é positivo. Eu sei que Estou Vossa reclamando da Excelência está indústria. reconhecendo que é positivo e é bom reconhecer, porque é positivo mesmo, senão nós estaríamos desconhecendo um setor importante desse país, não é, senadora Luiz? Tem vários setores da indústria que estão, sim, em situação de recuperação, estão, sim, em situação de crescimento. Eu acho que nós precisamos ver isso também. E não é a primeira vez que a indústria brasileira tem problema. No governo de Vossas Excelências tivemos muitos problemas com a indústria, mas muitos problemas com a indústria. Aquela sobrevalorização do câmbio, aquela vez que vocês também, antes da reeleição do presidente Fernando Henrique, disseram que não iam mexer na moeda, que também mentiram. Então, também teve um problema grave para a nossa indústria. Então, eu acho que nós temos que ter uma discussão aqui de bom nível, uma discussão sobre economia, sobre política, para melhorar as coisas do país. E não é no apostar o tanto quanto pior, melhor, e nem ganhar as coisas através de golpe. Concedo uma parte ao nosso senador presidente do PMDB. Nobre senadora Gleice Hoffmann, eu como, modéstia à parte, um bom mediador, vou mediar esse debate aqui entre Vossa Excelência e o senador Luiz Nunes Ferreira, nobre presidente, senadora Ana Amélia. A nossa torcida do PMDB é para que o país volte a crescer. Nós não temos outro caminho, não temos outro objetivo, é retomar o crescimento. Ainda bem que o desemprego está forte, mas ainda não chegou a níveis como tínhamos no passado. Hoje, se não me falha a memória, estou de 7%. Eu já vi economista dizer que um nível ótimo de desemprego é em torno de 10%. Então, tem países aí com 26%, 30% de desemprego. O Brasil ainda é a 7ª economia do mundo, por isso que eu acredito no Brasil. Agora, o que eu não concordo, senadora Gleice Hoffmann, é que acho que ex-presidente, não é mais presidente do TCU, Augusto Nardes, é o presidente ainda não, né? Não. Ex-presidente, É o é o relator, exatamente. É o ex-presidente e relator, que vá para as redes de televisão criticar o governo. Apresentar relatórios que eu assisti, uma entrevista longuíssima dele na Globo News, entrevistado aquele do Jornal Nacional, o William Wagner, né? William Vac. E ele criticando, descendo o pau no governo, fazendo até comparações, que isso estaria para fazer isso, e mais isso, mais aquele outro, até derrubei água. Crise de água não vai ter. Mas eu acho que um ex-presidente do TCU, ministro do TCU, não pode, de maneira nenhuma, ocupar as redes de televisão para criticar o governo, para apresentar relatórios e fazer comparativos. Eu acho que o dever dele é fazer o seu relatório, sim, ele está no papel dele, né, apresentar ao Congresso Nacional, né,
Agora, jamais ir para a televisão. Então, essa onda de crítica ao governo, de querer derrubar o governo, realmente existe. Hoje, de ontem para hoje, não deu outra coisa a não ser até as conjecturas de o que aconteceria se a Dilma caísse, o que aconteceria se a Dilma fosse cassada, o que aconteceria se o Temer assumia ou não assumia, se ia ter uma nova eleição ou não vai ter uma nova eleição, se o Congresso vai impeachment ou ela vai ser afastada por o TSE. Então, de ontem para hoje, o que se fala hoje nas redes de comunicação é isso aí. Então, realmente existe uma onda e eu não vejo, não tem, cadê o fato? Cadê o fato consumado para afastar a presidente da República e o vice-presidente da República? Quer dizer, não tem. Se tiver, a hora que tiver e que tiver embasamento, é claro que os partidos de oposição vão pedir, mas até o momento o que está se fazendo é uma campanha, aí sim, com todo respeito, eu não estou citando aqui o PSDB, até de setores da imprensa e de partidos e tal, uma campanha deliberada para derrubar presidente. Isso não tem dúvida. Inclusive de setores do Tribunal de Contas da União, que eu fiquei completamente indignado, porque não é o papel de um ex-presidente do TCU e de um ministro do TCU relatando, né, as contas do governo, ir para a rede de televisão como a Rede Globo e criticar o governo, sabe? E ele fez isso com dureza, com firmeza. Então não é esse o papel. Agradeço a parte, senador, e tem toda a razão. Aliás, o Tribunal de Contas da União é o órgão auxiliar do Poder Legislativo, dessa casa, do Congresso Nacional. Não tem a autoridade política de fazer avaliações, tem que fazer avaliações técnicas.